Muito bem. Questão 11. Essa questão aqui trata da camada de transporte. Então, algumas observações sobre a camada de transporte, né? Antes de a gente começar o enunciado da questão aqui. Importante sabermos onde fica a camada de transporte no modelo de referência de camadas. Aqui, modelo simplificado com 5 camadas. Onde temos a camada de transporte, que fica entre a camada de aplicação e a camada de rede. Qual é a função desse cara? A função desse cara aqui é transportar os dados de forma bruta, vamos dizer assim. Então a camada de transporte não faz análise nenhuma do conteúdo do que tem aqui. Isso vai fazer sentido ao ser entregue ao processo que está em execução lá no host destinatário. E o protocolo da camada de aplicação é que vai fazer sentido para isso. Se isso aqui é um vídeo, se isso aqui é um arquivo, se isso aqui é um chat. Certo? Muito bem. Então, fazendo esse parêntese aqui, vamos dar uma olhada no enunciado. Em uma rede de computadores baseada na arquitetura TCP/IP, a camada de transporte fornece o serviço de comunicação fim a fim entre os processos de aplicações executadas em cada um dos hospedeiros. Então, o que faz a camada de transporte? Os processos geram dados lá no nível do sistema operacional em cada host e esses dados são colocados em datagramas ou segmentos. Então depende se for UDP ou TCP. Eles são segmentados, no caso de TCP, usando números de identificação em cada um. No caso do UDP, eles são mandados num formato de fluxo, um fluxo contínuo, né, até o término da quantidade de dados. E são entregues no hospedeiro, e essa comunicação se dá por meio de portas. Então são portas que servem como endereços. Essas portas têm o objetivo de entregar no processo que está usando esses dados. Então eu tenho portas aqui, lembrando, são portas que vão da 0 até a 65.535. Essa é a faixa de portas possíveis, nem todas são possíveis de usar, como a porta 0 não é possível, nem a última aqui, mas é um 2 na 16, esse é um campo de 16 bits lá, do UDP e do TCP. Então, esse é o papel da camada de transporte. Vamos lá. Então, de novo, né, um enunciado com uma afirmação. Beleza. Do ponto de vista das aplicações, a comunicação lógica fim a fim significa que tudo se passa como se os hospedeiros que rodam os pares de processos... O que é isso aqui? Olha, de um lado eu tenho o Apache, do outro lado eu tenho o Firefox. Esses caras são processos que estão sendo executados em hosts separadamente, né? Então tem o host 1 aqui, host 2. Eles estão separados, tem uma rede entre eles, certo? Então vamos lá. Lembrando que esse Apache rodando nesse host aqui, ele está rodando no sistema operacional. Mesmo caso aqui do Firefox. E ao rodar no sistema operacional, ele vai ser um processo em execução. Ele tem um processo, tem uma identificação lá do processo em execução. Isso aqui são sistemas operacionais, certo? Vamos lá. Muito bem. A ideia, então, o que faz a camada de transporte? É como se fosse possível ligar o Apache no Firefox e passar os dados aqui de forma bidirecional. Só que não dá para fazer isso porque estão rodando em hosts remotos. Eu tenho que usar a rede e aí uso os protocolos, por exemplo, da camada de transporte, camada de rede, de enlace, né, para poder fazer isso. A figura a seguir
mostra o recorte de uma rede com 3 hospedeiros. Então estão aqui os hospedeiros. Onde é que está? Que instância está isso aqui, ó? Que instância está isso aqui? Isso aqui é o sistema operacional, certo? Para todos eles aqui. E 4 processos. Então, existem 4 processos aqui. A comunicação está acontecendo, e a gente tem que pensar isso. Camada de transporte, a comunicação acontece como se fosse assim, ó, de forma horizontal. Certo? Então, eles estão se comunicando dessa forma aqui. É como se eu fizesse um encaixe. E o encaixe se chama socket. Socket vem, lembrando, né? Algo do tipo assim, como se fosse uma tomada. Eu estou ligando um processo, estou encaixando esse processo aqui, nessa tomada aqui, ok? Muito bem. Observe a existência de uma comunicação lógica entre os processos P1 e P3. Então, deixa eu só tirar essa riscalheira aqui. Ó, P1 e P3, esse cara aqui e esse cara aqui. E os processos P2 e P4, aqui e aqui. Então, qual é a simulação? A simulação é comunicação entre 2 processos, hosts remotos, trocando dados. Interessante. Onde é que está essa imagem aí? No livro do Kurose, certo? Que eu tenho aqui é a 5ª edição. Aqui eles não botaram edição, tá? Mas na 5ª edição, isso aqui está na página 145. Certo? Então, quiser dar uma olhada lá no texto original, que isso aqui foi adaptado, né? Página 145. Certo? Muito bem. Então ele está botando aqui uma legenda, né? Processo, lá no sistema operacional, e a forma de comunicação. O que é esse socket? Tu vais ter aqui, basicamente, ou TCP ou UDP. Como é que eles se identificam aqui nessa camada? Por portas. Portas de comunicação. Então, esse processo aqui tem uma porta atrelada a ele, esse outro tem uma porta. Essa comunicação, ela se dá entre essas portas aqui. Claro que para fazer isso você tem que descer todas as camadas, passar aqui no meio físico e depois subir todas as camadas. Esse é o basicão, tá? Aí o seguinte, ó, com base na figura apresentada, assinale a opção correta. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa importante, correta, né? Então vamos lá. A. O processo P3. P3 é esse aqui, ó. Se conecta a P1. Esse aqui. Por meio de um número de porta UDP. Primeira coisa. Onde é que diz que isso aqui é UDP? Eu fui olhar no livro agora do Kurose. Cara, não diz nada sobre UDP, certo? Inclusive, aqui fala sobre comunicação na camada de transporte de forma genérica, certo? Não está se falando nem em implementação de protocolo. Isso aqui está numa seção chamada multiplexação, demultiplexação. Certo? Que é para mostrar que tu consegues fazer múltiplas comunicações aí usando o mesmo protocolo. Certo? Então vamos lá. Mas aí a questão não é essa, porque que é um identificador exclusivo entre 0 e 1023. Isso aqui é totalmente falso. Por quê? Acabei de mostrar aqui, né? As portas, elas vão do 0 até os 65.535. E aqui está dizendo que exclusivo de 0 a 1023. Não. Esse cara aqui, fora. Vamos lá. Então, essa fora. B. No hospedeiro do meio. No meio deve ser esse aqui. Certo? O serviço de multiplexação e demultiplexação
O que é serviço de multiplexação, multiplexação, certo? Basicamente é tu poder teres vários transportes, nesse caso a gente está falando de camada de transporte, né? Então várias trocas de dados utilizando a mesma estrutura, o mesmo mecanismo. Então, no caso de TCP, eu vou ter múltiplos canais de comunicação com o mesmo serviço no sistema operacional. Ok? Muito bem, ó. Então, o serviço de multiplexação e demultiplexação, fornecido pela camada de transporte, garante a entrega de dados ao processo de aplicação apropriado. Aqui fica a dúvida. Em nenhum momento aqui, nessa questão, se falou, certo? Qual é a implementação da camada de transporte. Mas sim, pode a camada de transporte garantir a entrega? Isso é verdadeiro. Certo? Isso é verdadeiro. Não só no hospedeiro do meio, em qualquer um deles. Por que só no meio? Isso aqui é só para tirar atenção, vamos dizer. Mas é verdadeiro? É verdadeiro. Tá, mas se eu usasse, por exemplo, UDP. Mas a questão aqui é outra, certo? A questão é a relação que eu tenho de passar dados de transporte para aplicação é garantido pela camada de transporte? Sim, isso é garantido pela camada de transporte. Agora, eu não estou garantindo que os pacotes que vão sair daqui vão chegar todos aqui na mesma sequência. Isso é uma coisa que eu tenho que ter mecanismo na camada de transporte. Mas aqui está genérico, certo? Então, primeira coisa aqui é TCP ou UDP. Genericamente na camada de transporte, isso é verdadeiro. Certo? Mas assim, eu estou achando muito mal formulada a questão. Mas vamos lá. Vamos excluir aqui as absurdas, certo? C. Então vamos deixar esse cara aqui na espera. Tá? Vou deixar o reloginho aqui, ó. Estamos esperando esse cara. C. O endereço IP de destino contido no cabeçalho do protocolo TCP. Tá, para tudo aqui, né? Pô, cara, endereço IP de destino no cabeçalho do protocolo TCP. Eu não vou nem ler o resto aqui. Não vou nem ler o resto. Tchau. Isso aqui é totalmente falso. Totalmente incorreto, tá? D. O protocolo da camada de transporte usado na comunicação entre os pares de processo. Entre os pares de processo. É o TCP. Que utiliza uma apresentação de 3 vias para estabelecer a comunicação fim a fim. Aí tem uma controvérsia aqui importante. O protocolo da camada de transporte usado na comunicação entre os pares de processo é o TCP. Na verdade, assim, ó, exclusivamente o TCP. Mas assim, na camada de transporte, eu tenho TCP, eu tenho UDP, eu tenho o SCTP, eu tenho, dependendo de como for feita a interpretação, eu tenho inclusive protocolo Quick. E aí os caras colocam, por exemplo, que parte de processo é o TCP. Não obrigatoriamente é o TCP. Certo? Mas ele utiliza uma apresentação de 3 vias para estabelecer comunicação. Sim, aquele three-way handshake, né? Tá, isso aqui tá correto. Mas isso aqui não. Por que só TCP? No mínimo, o UDP não tá na jogada? Eu consideraria falso isso aqui. Por causa dessa afirmação aqui. E, no protocolo de camada de transporte utilizado na comunicação entre os processos P2 e P4, P2 e P4 são esses caras aqui,
Cada segmento de dados enviado entre esses dois processos obterá uma confirmação de recebimento. Por quê? Se for TCP, ok? Mas se for o DP, não. Então, não pode afirmar isso aqui, porque existem outros. Mas assim, ó, pessoal, não achei nada interessante a forma como foi apresentada essa questão, certo? Como foi para vocês. Sugiro que deem uma olhada no livro do Kurose, página 145 aqui. Vocês vão ver que o contexto da apresentação dessa figura, inclusive, nem é essa. Okay? Então, assim, ó, não gostei, certo? Mas, o que é o menos problemático aqui? Que é uma afirmação verdadeira. Sobra B. E é no gabarito que foi escolhida como a resposta correta. Mas achei uma questão bastante confusa. Então se atentem às questões, né? Quando tem essas afirmações, assim, é o TCP. Ah, claro, é o TCP, mas para aí, cara, tem outros. Não é só o protocolo que tem ali. Então a gente tem que analisar um pouquinho além de achar só assim, tem ali uma questão que é verdadeira aqui, lá na alternativa E. Mas leiam toda a frase. Procurem dividir essas afirmações, né, que tem duas premissas. Então, no protocolo camada de transporte, utilizado na comunicação de processos, tá, a primeira verdadeira aqui, ok. Cada segmento é enviado, não sei o que, obterá uma confirmação. Eu tenho duas coisas aqui, né? Eu tenho duas coisas. Tá, ok, camada de transporte, comunica, beleza. Mas todos vão ter confirmação? Não. Se eu usar o DP, não. Então é basicamente isso, né, que a gente tem que se atentar.